do canal Exata, professor Rafael aqui com vocês, dando sequência ao tema estatística. Nessa aula a gente vai fazer um estudo de um gráfico de barra, nós vamos fazer um exercício, ok? Dentro do estudo de estatística nós vamos trabalhar com os tipos de gráficos que existem, gráfico de linhas, gráfico de barra, gráfico de setores e vamos dar uma analisada no histograma também. Nessa aula a gente vai fazer o exercício sobre o gráfico de barras ou gráfico de colunas também. Eu vou colocar aqui para vocês na tela o gráfico e vamos analisar essa situação. Pessoal, aí como vocês podem observar, é um gráfico de barras vertical, locações por semana numa videolocadora. Quem lembra de videolocadora? Tempinho bom, né, pessoal? Tá, então a gente vai pensar da seguinte forma. Vou colocar para vocês assim, ó. No gráfico está representado o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. Nesse eixo, vocês podem observar aí que a gente está colocando o número de fitas locadas ou alugadas por semana nessa videolocadora. E no eixo das ordenadas, que é o nosso eixo vertical, a frequência de locações, ou seja, a quantidade de pessoas que alugaram o correspondente número de fitas. Tudo bem, pessoal? Então vocês vão perceber aí ó, que 10 pessoas locaram uma fita, 25 pessoas foram até a locadora, cada uma alocou 2 fitas, 20 pessoas 3 fitas, 15 pessoas 4 fitas, 5 pessoas 5 fitas e 5 pessoas 6 fitas. Tá bem fácil aí, né? Eu fiz questão de colocar em cores diferentes as barras para vocês, ok? Para diferenciar bonitinho. Então tá bem tranquilo aí, né? Certo, pessoal. Olhando para esse gráfico de barras, eu vou colocar para vocês duas perguntas. Duas perguntas bem simples. A primeira é a seguinte: qual a porcentagem de pessoas que locaram 4 fitas ou mais nesse período? Segunda pergunta: qual que é a receita semanal dessa locadora? Vamos colocar um valor aí para cada fita, R$4, ok? Qual é a receita semanal dessa locadora? Sendo que o valor de cada locação é R$4. Então vamos lá, pessoal, vamos responder a nossa primeira pergunta. Olhando para o gráfico, nós vamos perceber, a gente vai fazer o quê? Nós vamos analisar o eixo vertical com o horizontal, ok? No eixo vertical, vocês vão observando que 10 pessoas alugaram uma fita, 25 pessoas 2 fitas, 20 pessoas 3 fitas, 15 pessoas 4 fitas, ok? 5 pessoas alugaram 5 fitas e 5 pessoas alugaram 6 fitas. Tá, então para a gente descobrir a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que locaram 4 fitas ou mais, o que primeiro a gente tem que descobrir? O total de pessoas que fizeram as locações nessa locadora durante a semana. Somando aqui as quantidades, 10, 25, 20, com 15, com 5, com mais 5, nós temos um total de 80. E para a gente descobrir a porcentagem de pessoas que locaram 4 fitas ou mais, o que nós temos que perceber aqui, ó? Que 15 pessoas locaram 4 fitas, então entra dentro do que a gente está procurando. 5 pessoas locaram 5 e 5 pessoas locaram 6. Ou seja, um total de 25 pessoas locaram 4 fitas ou mais. E para a gente descobrir a porcentagem, o que a gente vai fazer? O cálculo que a gente já fez em aula passada, certo?
que na matemática a gente chama de a parte pelo todo. Então, a porcentagem é de 25 sobre 80 vezes 100. Aqui aparece pra gente a porcentagem. Ou se você quiser, você pode também usar uma regrinha de 3. 80 corresponde a 100%, 25 corresponde a X. Tá bom? Aqui, se a gente dividir o 25 por 80, a gente vai ter 0,315. 3125. Desculpa. 3125. Multiplicando por 100, nós vamos ter o quê? 31,25% das pessoas locaram de 4 fitas para cima, ou seja, 4 ou 5 ou 6 fitas. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai resolver a segunda questão, que é bem simples também. Está perguntando qual que é a receita semanal dessa locadora. O que é receita? É a quantidade de dinheiro que a locadora recebeu dessas locações. Tá, nós percebemos que nós tivemos 10 pessoas que foram até a locadora e locaram uma fita, 25 foram até a locadora e locaram 2 fitas, ok? 20 foram até a locadora, locaram 3 fitas, 15 locaram 4 fitas, 5 locaram 5 fitas e 5 locaram 6 fitas. 5 locaram 5 fitas e 5 locaram 6 fitas. Tá? Para a gente saber quanto que entrou de dinheiro nessa semana, o que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar a quantidade de fitas locadas pela quantidade de pessoas que foram até a locadora, ok? Ou seja, se 10 pessoas foram até a locadora, cada uma locou uma fita, então 1 vezes 4, vezes as 10 idas até a locadora, nós temos o quê? 40, certo? Aqui, 25 pessoas, cada uma locou 2, então 2 vezes 4. O que nós temos aqui? 8. 8 vezes 25, 4 vezes 25, 100. 8 vezes 25, 200. Então nós temos 200 aqui. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 20, 240. Aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 15, né? Bom, 8 vezes 15, 120. 16 é o dobro de 8. Então, se 8 vezes 15 é 120, 16 vezes 15 é 240. Certo, pessoal? Aqui, 5 vezes 4, 20. Vezes 5, 100. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Pessoal, na hora de somar, eu costumo fazer o quê? Montar as partes que se encaixam. Como assim, professor? Eu não entendi. Por exemplo, 240 com 240, 480. Se encaixou com quem? Com o 120. Ou seja, só aqui nós já temos 600. Aí fica fácil, né, pessoal? 100, 700, com 200, 900, com 40, nós temos R$940 de receita semanal. Tá bom, pessoal? Bem fácil, exercício tranquilo. E a gente vai encerrando nossa aula por aqui. Queria agradecer vocês por estarem acompanhando o canal. Quem puder, deixa o like, se inscreve. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço.